Flamengo mais vivo do que nunca no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Mengão aí, que goleou o Mirassol ontem. Vamos falar também sobre o número e os aproveitamentos do Leonardo Jardim desde que chegou ao Flamengo. Vamos falar também sobre a logística do Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Vamos falar de uma sacanagem comprovada contra o Rubro Negro. E vamos falar também sobre janela de transferências, porque já está definido chegada de reforços e saída de jogadores. Vamos trazer isso para vocês aqui agora, mas antes de começarmos, peço para você que está passando aqui agora, está chegando, se inscrever, deixar o like, acionar o sino das notificações, na opção todas, para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês. Não se esquece também de hypar o vídeo, tá? Você fazendo isso, você estará ajudando o crescimento do canal. A inscrição é de graça, o like é de graça, o comentário é de graça. Então bora que bora, vamos para as notícias do Mengão, já começando o vídeo falando sobre Campeonato Brasileiro. O Flamengo ontem conquistou uma vitória muito importante diante do Mirassol, né? 5-1, 5-1. É isso aí, 5-1. E com essa vitória o Flamengo ele ficou mais próximo do líder Palmeiras, né? E com um jogo a menos, tá? O Flamengo foi a 45 pontos, né? Está a 3 pontos do líder Palmeiras. E com um jogo a menos. A classificação do campeonato ficou a seguinte: Palmeiras é o primeiro, 48 pontos, Flamengo é o segundo, 45, só que o Flamengo tem um jogo a menos, né? O Atlético Paranaense é o terceiro com 41 pontos, o Fluminense é o quarto com 38 pontos, o Cruzeiro é o quinto com 36, o Bahia é o sexto com 34, o Bragantino é o sétimo com 32, o Atlético Mineiro é o oitavo com 32, o Corinthians é o nono com 32 pontos, o Coritiba é o décimo, tem 31 pontos, o Botafogo é o 11º, tem 30. O Vitória é o 12º, tem 29. O São Paulo é o 13º, tem 27 pontos. O Santos é o 14º, tem 23. O Grêmio é o 15º, 25, perdão, o Santos. Mesma pontuação do Grêmio. Em 16º tem o Mirassol com 23 pontos. Aí na zona de rebaixamento temos Internacional 23, Remo 22, em 18º. Vasco da Gama é o vice-lanterna, tem 22 pontos. E a Chapecoense, que praticamente está aí com o seu rebaixamento decretado. Bem, depois do jogo de ontem, depois da vitória de ontem, a possibilidade, a probabilidade de chance de título do Flamengo, ela cresceu e cresceu demais, tá? Segundo as pesquisas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o Rubro Negro está aí em segundo lugar com 45 pontos, mas tem aí a porcentagem muito grande de chance de ser campeão. O Flamengo tem aí 43% de chance de título contra 43,7% do Palmeiras. Ou seja, a probabilidade de chances do Flamengo ser campeão brasileiro só aumentou nessa rodada. E os números do Leonardo Jardim também, depois que chegou ao Flamengo, são absurdos, tá? O Flamengo vê aí de alguns jogos apáticos, mas os números realmente são bem bons, né? O desempenho geral e os gols são excelentes, tá? O Flamengo acumula 30 partidas, 19 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 3 derrotas no período Leonardo Jardim. Aproveitamento de 72,2%, foram 59 gols marcados, 24 sofridos, tá? E o técnico no Campeonato Brasileiro, ele é o primeiro em geral. Primeiro em vitórias, tem 12. Primeiro em goleadas, acumula 6 goleadas, tá? Não sofre gols também, tá? Então, é um aproveitamento que sobe, a cada dia que passa ele sobe mais ainda, tá? O Flamengo tem a melhor defesa, o melhor ataque e tem aí o melhor aproveitamento da competição. Ou seja, os números são muito bons aí do técnico Leonardo Jardim nesse início de trabalho no Flamengo. Já não é mais início, né? Mas é um trabalho muito bom do técnico aí. Ontem, o Flamengo ganhou do Mirassol, o Flamengo teve mais finalizações, né, ao gol, teve mais posse de bola, então foi um jogo aí em que o Flamengo jogou completamente, né, com vontade de ganhar. Agora vamos mudar o assunto, né? Ainda falando sobre esse jogo de ontem, uma sacanagem com o Flamengo. Só acontece com o Flamengo isso, tá? O árbitro Rodrigo Rafael Klein,
Rafael Rodrigo Klein, se eu não me engano, o nome do assaltante, né? Ele deixou de expulsar o jogador do Mirassol quando o Flamengo estava ganhando de 1-0, né? Numa jogada do Jorge Carrascal, em que o Carrascal driblou, passou, estava indo em direção ao gol, né? Ele deixou de expulsar o jogador do Mirassol, prejudicando o Flamengo. Por que eu falo prejudicando? Se a gente estivesse perdendo o jogo e um lance desse acontecesse, ele não iria expulsar, a gente poderia perder o jogo. Mas como a gente ganhou o jogo, mesmo assim a gente tem que se pronunciar sobre esse lance, porque quando é contra o Flamengo, ele é um leão para expulsar jogador, para dar cartão amarelo, mas quando é a favor do Flamengo, ele é um gatinho. Tá? Contra o Corinthians lá na Supercopa mesmo, uma sacanagem também, passou mais de meia hora para rever uma expulsão, tá? E ontem deixou de expulsar um jogador claramente para dar só um cartão amarelo, prejudicando o time do Flamengo, que ainda bem que não precisou, né, dessa expulsão, de ter esse jogador a mais para ganhar o jogo. O Flamengo fez um resultado aí que a arbitragem, mesmo com erro, não influenciou, tá? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar sobre chegadas e saídas de reforços. Isso porque ontem essa informação foi trazida pelo Flazoeiro hoje de manhã, tá? Segundo o Flazoeiro, uma pessoa de dentro do Flamengo informou que até o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, tá, não chega nenhum reforço e também não sai nenhum jogador. Ou seja, o que acontece? O Flamengo vai esperar o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, porque aí pode definir a temporada. Tá? O Flamengo avançando às quartas de final da Copa Libertadores, o Flamengo pode contratar outros jogadores. Tá? Tem um negócio, tem o caso do Luiz Henrique aí, que parece que os russos estão esperando ainda uma proposta do Flamengo, já não chegou nada para eles lá ainda de nenhum clube, né? Eles estão esperando o Flamengo. E tem caso de saídas também, como é o De La Cruz, o Saul, né, que estão aí. O Saul, ele está meio que não está querendo, né, ficar no Flamengo por conta da pouca minutagem. Tem o De La Cruz, que já se pronunciou também sobre saída, né? Falou que vai permanecer no Flamengo até cumprir o contrato, mas se chegar a possibilidade do Flamengo vender ele, ele não vai fazer jogo duro, ele quer sair do Flamengo também. Aliás, o De La Cruz lesionou de novo, está no departamento médico, né? E tem a situação do Wallace Yan, que o Flamengo, o Red Bull Bragantino voltou a monitorar o jogador e o Flamengo até aceita negociar o jogador, mas tudo isso, gente, só depois da Copa Libertadores. O jogo vai ser definido na próxima quarta-feira, tá? Caso o Flamengo avance, o Flamengo pode ir ao mercado e trazer jogadores. Caso o Flamengo não avance, possibilidade de vir jogadores é nula no momento. Venda de jogadores, vai ter que vender, porque o Flamengo tem aí um orçamento de 150 milhões para vender jogadores, né? Para cobrir ali esse orçamento de 150 milhões, então tem que vender. E a gente vai ficar no aguardo aí. Qualquer informação sobre contratações eu trago para vocês aqui no vídeo, tá? Logística do Flamengo, o Flamengo já tá no Rio de Janeiro, treinou agora pela manhã, tá? Amanhã tem um treino às 4 horas da tarde, na quarta-feira tem uma reativação às 11 horas da manhã, à noite tem jogo contra o Cruzeiro, se Deus quiser, classificado. Na quinta-feira, volta a treinar às 11 horas, na sexta-feira, treino às 11, viagem às 4 para Belo Horizonte, mais uma vez em Belo Horizonte, para no sábado à noite, às 8h30, enfrentar o time do Cruzeiro, tá? Essas foram as informações do Mengão nessa manhã de segunda-feira. Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.